Ouça agora o seu Comigo Cast. Oi gente, eu sou o Pedro Cabral e este é mais um Comigo Cast, o seu canal de informações sobre a cooperativa Comigo. E hoje o nosso assunto é pecuária. Estamos aí numa fase de transição das pastagens para o confinamento. E nesse momento tem algumas atitudes, que o produtor rural, o pecuarista, tem que se atentar. É por isso que a gente recebe hoje o consultor técnico das rações Comigo, Thiago Simas. Oi Thiago, tudo jóia? Pedrão, como é que você tá? Tudo em ordem? Tudo bem também. Tiago, para começar o nosso bate-papo, eu quero aqui que a gente fale alguns assuntos, alguns aspectos dessa fase de transição, mas para começar, vamos falar sobre suplementação de transição. O que é importante o pecuarista saber sobre suplementação nessa fase do ano que está aí nessa transição de uma para outra? Então, Pedro, a gente sempre, durante os nossos acompanhamentos, da assistência técnica no campo, a gente orienta o nosso produtor a fazer um monitoramento com relação à qualidade da sua pastagem, né? De preferência, coletando amostra, fazendo análise para a gente ver o que realmente aquele pasto está ofertando, né? E à medida que a chuva vai diminuindo, a gente observa aí que o capim, a tendência dele é começar a dar uma secada, né? Perder qualidade e, consequentemente, a gente tem que fazer algumas adequações com relação à suplementação, né? E aí a gente observa alguns pontos importantes, né? Que seria, de repente, a gente estar aumentando o teor de ureia desse suplemento, né? Se atentar ao aditivo, né? A gente preconiza aí produtos com bastante tecnologia, então fazer a decisão correta aí com relação ao aditivo, utilizando aditivos que não limitem consumo, né? Nesse período que a gente ainda tem uma pastaria verde, né? Principalmente esse ano que foi bem chuvoso, então a gente ainda tem... perguntar, esse ano as pastagens vão até durar por um tempo maior, né? Isso, a gente vai ter uma pastagem aí que vai conseguir prolongar ela por um período um pouco maior. E isso é importante, né, para o produtor, porque é onde ele consegue fazer uma carne mais barata, vamos falar assim. Então é aproveitar ao máximo realmente, né, o pasto. E de certa forma a gente fala também para tentar já começar a acelerar esse gado, né, que vai ser destinado ao confinamento. A suplementação pode ajudar nisso? Isso, exatamente. Então assim, a gente preconiza uma suplementação com um fornecimento um pouquinho maior, né, do que no período das águas, propriamente dito, para que a gente consiga manter, imprimir um ganho de peso satisfatório aí, porque quanto menos dias ele ficar no confinamento, né, mais barato vai ser a engorda desse produtor. Então, quanto mais peso ele puser agora com o animal ainda a pasto, ele vai ter uma engorda mais econômica, vamos falar assim, e consequentemente mais rentável, né? Na linha de suplemento mineral da Comigo, qual que você acha que é o mais indicado para essa época? É claro que depende muito do monitoramento do produtor, por que o gado dele precisa, mas quais que são os mais indicados para essa época? O que o produtor pode ficar de olho já? Então, agora a gente já tem preconizado a transição, né, de um proteinado de baixo consumo para um produto com consumo mais alto, como eu disse, né? É um produto que eu gosto muito e acho que tem uma relação custo-benefício imbatível, é o Cooper Beef Águas, né? Então é um produto aí que ainda tem no seu nome o período das águas, mas que ele já tem nitrogênio não proteico, né? Na forma de ureia protegida e com aditivos, né? Que não limitam o consumo. Então um produto que entrega um desempenho muito expressivo aí nesse momento. Principalmente como a gente estava falando aí da questão das pastagens por mais tempo e até então produto indicado também para isso, né? Exatamente, para a gente conseguir aumentar o fornecimento desse produto, consequentemente manter ou até melhorar o desempenho e ter um melhor aproveitamento dessa pastagem aí de final de águas, já falando da transição propriamente dita, né? Essa pastagem durando por mais tempo, ela traz algum benefício final na produtividade? Seja de às vezes um ganho maior dos animais, ou às vezes um período mais curto? O que você avalia? Então, ela na verdade, a gente consegue esticar um pouquinho esse tempo que os animais vão ser recriados, né, no pasto e imprimir um maior ganho de peso nesse período a pasto ainda, né? Então, quanto menos tempo, como eu disse, ele ficar fechado e a gente conseguir aproveitar melhor essa pastagem. Já chega mais pesado no confinamento, já termina mais rápido. Exatamente. Menos dia de coxo, maior a rentabilidade aí do produtor, né? As rações também precisam de uma adaptação aí nesse período, né? Como que é? Isso, então. Com relação à adaptação, né? Existem várias formas de serem realizadas a adaptação de confinamento.
Uma técnica que o pessoal tem utilizado bastante, a gente conseguiu já fazer em alguns cooperados o ano passado, é a pré-adaptação a pasto, né? Então, principalmente quando o animal é de compra, viajou, chega estressado, para a gente já não fechar esse animal no confinamento e retardar, vamos falar assim, essa adaptação e conseguir otimizar desempenho, a gente já faz esse animal, essa pré-adaptação a pasto, no habitat natural desse animal, onde ele fica mais à vontade, menos estressado e ele chega melhor no coxo quando a gente fecha ele já no confinamento, né? Para daí realmente fazer a adaptação. Não é muito comum aqui na região. Como que é essa pré-adaptação? Então, é também uma forma da gente aproveitar melhor o pasto, já introduzir a dieta de adaptação de confinamento ainda em sistema de pastejo, onde aquele animal se encontra mais à vontade, vamos falar assim, né? Então, ele está no seu habitat natural, ele vai responder melhor desde essa pré-adaptação até o final do confinamento por conta disso. Quando ele chegar à adaptação então finalizada lá de ração, já vai saber ter um melhor ganho com isso. Seria dessa forma. Isso, exatamente. A gente já consegue chegar com esse animal melhor preparado, né? Haja visto que a adaptação é uma fase bem crítica no confinamento. Geralmente o pessoal questiona bastante nós técnicos, né, de por que não fazer num período menor. E a gente sempre frisa, né, que a adaptação o confinamento, ele está nas mãos dessa adaptação, vamos falar assim. Se ela não for bem feita, a gente compromete o desempenho desse animal até o final da engorda, né? E quais são os principais erros assim que pode acontecer? Então, de querer fazer num período mais curto, de repente, às vezes a gente não ter uma qualidade de mistura muito boa, de repente o vagão misturador não foi revisado antes desse confinamento, horário de trato, né? Então, assim, o ruminante, ele é uma câmara fermentativa que tem que ser alimentada com a frequência correta, né? Uhum. Então, uma vez que a gente atrasa um trato, isso aí já interfere na fermentação e a gente já está sujeito a riscos aí de uma acidose, por exemplo, e tudo isso tem compromete, o prazo, né? Para o rumo do animal desenvolver para essa adaptação. Isso, exatamente, né? Porque a gente alimenta as bactérias, né? Os micro-organismos que vão aproveitar o alimento que esse animal ingere e converter em ácidos graxos e, consequentemente, em energia para ganho de peso. A gente estava falando anteriormente dos suplementos minerais da Comigo indicados para essa fase. E no caso das rações, o que você indicaria? O que está sendo mais indicado para a nossa região? O que você tem a dizer quanto a isso? Então, independente da ração, porque a gente tem bastante cooperado aí trabalhando também com a nossa linha de núcleos, né, para fazer essa ração na fazenda. Sim. Mas assim, utilizar produto com tecnologia, produto que entrega resultado, produto que entrega segurança, né? Tem aditivos aí que a gente costuma dizer que é como se fosse um seguro. É bom ele estar ali no produto e o manejo estando tudo certinho, a gente quase que não precisa dele. Mas se houver alguma falha de maquinário, operacional, que esse produto, esse aditivo em si, ele ajuda a dar uma segurada e prevenir problemas mais sérios, né? Tiago, agora a gente fez um podcast um tempo atrás falando sobre a cigarrinha do milho na safrinha desse ano. Ele também pode afetar um pouco a produtividade na pecuária e para o milho de silagem. Como é que você tem visto isso? Sem dúvida, né? A gente já tem conversado com os nossos amigos agrônomos aí e eles têm relatado realmente que cigarrinha esse ano vai ser um problema mais sério, né? Que acarreta vários transtornos, vamos falar assim, para o pecuarista, né? Então, o principal deles é a questão da produtividade e então tem que estar atento aí a fazer os tratos culturais aí do jeito que o agrônomo dele recomendar para não ter maiores problemas, né? Agora que a gente está começando já a parte de confinamento e às vezes o produtor teve uma perda aí nessa questão da cigarrinha do milho na lavoura dele, o que são as alternativas para o milho, silagem, para o volumoso? Então, tem crescido bastante também a utilização aí dos capins, né? Pânicos, o Zuri, o Mombaça, o próprio Tamani, como fonte alternativa aí de volumoso, no caso a silagem, né? O pessoal corta esse capim, ensila e num custo muito interessante, numa produtividade muito boa. Tem que ser feito alguns ajustes na dieta, mas dá para trabalhar muito bem dessa forma, né? E caso ele tenha essa produção comprometida, né, por conta da cigarrinha,
outras alternativas aí, a casquinha de soja, o próprio bagacinho de cana. Então tem algumas fontes de fibra, alguns volumosos alternativos aí que dá para utilizar. É importante intercalar então com as rações, com a suplementação, tem que ser tudo feito da melhor maneira possível. Isso, exatamente. Qualquer mudança, qualquer imprevisto no meio do caminho, tem que ser feita uma nova adaptação, né? Uma readaptação, porque então, o animal... Tem que fazer uma outra adaptação também, de qualquer forma. Se, por exemplo, começou com uma adaptação ali, tanto com esse milho do volumoso, se mudar, tem que mudar também a adaptação. Exatamente, tem que fazer essa adaptação, essa readaptação, porque o animal não está acostumado com aquele alimento, né? De repente ele vai até consumir, mas não vai entregar desempenho, ou acontece também de repente o pessoal mudar sem fazer adaptação e trava o consumo, que é pior ainda, né? Aí depois a gente tem que começar do zero novamente, né? Então é importante analisar então a questão nutricional e também o custo-benefício. Isso, exatamente. E é a questão do planejamento que a gente fala, né? Então, a gente está sujeito ao clima, então o pecuarista ele tem que sempre ter o plano B dele na fazenda, né? Bem estruturado, porque para não ser pego de surpresa, né? Tiago, a gente está encaminhando já para o fim do nosso podcast. Eu queria que você desse então algum outro recado, alguma outra informação que o produtor rural, o pecuarista tem que ficar atento para essa fase tão importante aí que é a adaptação. Como eu disse, fazer essa suplementação de maneira estratégica, né? Ter tudo na ponta da caneta. Às vezes a gente fala para o produtor, vamos aumentar, vamos passar para um suplemento com consumo um pouco maior. Aí ele fala para a gente, não, mas vai aumentar meu custo, mas o que vai agregar de desempenho, o produto se paga. Então é realmente ter tudo aquilo que você está sugerindo para o pecuarista, né? Na ponta da caneta para mostrar para ele que é viável, né? Tem que analisar todos os fatores, né? Isso, e cada vez mais a gente tem que tentar encurtar ciclo, otimizar numa área menor, que a soja vem espremendo a pecuária e o pecuarista tem que pensar da mesma forma, né? É até bom você ter falado quanto a isso. Realmente a tendência da pecuária é aumentar a produtividade no menor espaço, né? Como que você avalia isso, essa alternativa e essa tendência? Então, isso aí é um caminho sem volta, né? O pecuarista que não se adequar, ele está fadado a sair da atividade, porque aí realmente é onde a pecuária não dá lucro, né? Então, ele tem que cada vez mais buscar verticalizar a produção, adensar, adubar a pastagem, produzir volumoso, enfim, são as receitas aí que a gente costuma dizer, né? Para ele ter o sucesso, né? E qualquer dúvida, tanto do cooperado quanto do cliente Rações Comigo, é só procurar a área técnica, né? Isso, exatamente. O departamento comercial está estruturado com uma equipe técnica aí bem qualificada para atender o produtor da melhor maneira. Tá certo, Thiago. Muito obrigado pela sua participação. E esse foi mais um Comigo Cast. Você pode acompanhar todos os nossos programas, inclusive esse daqui, pelo nosso site, comigo.coop.br. Não esqueça também de seguir nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Segue a gente lá para ficar por dentro de tudo. Assim que tiver saído a notícia vai estar sempre publicado por lá, viu? A gente se vê na próxima. Até lá, tchau! Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.